Questão 2, vamos lá. De acordo com a jurisprudência predominante do STJ, a Fazenda Pública pode requerer a falência do devedor. De acordo com a jurisprudência predominante do STJ, a Fazenda Pública pode requerer a falência do devedor. Bom, aqui a gente precisa entender duas coisas extremamente interessantes para que a gente possa responder esse tipo de questão. Primeiro, o enunciado está me pedindo o julgamento da jurisprudência do STJ. Então, eu preciso conhecer o que a jurisprudência tem em termos de resposta. Pode ser que a jurisprudência tenha um entendimento que é contrário ao da lei. Ou pode ser que, nesse caso, ele estabeleça algum tipo de interpretação que seja, de repente, contra a legem. Quem estudou comigo ontem no curso de teses da Fazenda, a gente viu uma tese da Fazenda que o STJ praticamente interpreta contra a legem o Código de Processo Civil no sentido de que ele dispensa a da Fazenda, na impugnação ao cumprimento de sentença, a apresentação da planilha com o valor que ele entende devido. Se você pegar só a lei naquele caso, você vai, nesse caso, estabelecer exatamente um entendimento. Se você tem o conhecimento do STJ, do que ele pensa, o entendimento é contra a legem, é diferente, é o oposto. Então, quando a questão nos orienta à jurisprudência do STJ, tenha muito cuidado se isso não causa uma dubiedade de entendimento entre lei e STJ. Questões objetivas, elas têm, de certa forma, uma facilidade no seu estudo, porque as questões objetivas, elas praticamente vão retirar as respostas da lei ou da jurisprudência. Raríssima é a vez que você tem uma questão objetiva resolvida com base em entendimento doutrinário. É raríssima a vez que isso acontece. A questão objetiva, normalmente, ela se resolve pela aplicação de uma lei, ou ela se resolve pela aplicação de um entendimento jurisprudencial, ou ela se resolve pela aplicação de uma súmula do Supremo ou do STJ. Bom, isso aqui, para que a gente responda, a gente precisa entender como o STJ interpreta a Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência. E aqui eu faço uma revisão para vocês, o seguinte, ó. Nos termos do artigo 22, inciso 2, a linha B, 97 e 105 da Lei 11.101 de 2005, você pode pegar depois esses dispositivos, só para confirmar, podem requerer a falência do devedor empresário. O próprio devedor, na forma do disposto no 105 a 107, na Lei 11.101 de 2005, tinha um demais aqui. O cotista do devedor, na forma da lei, ou do ato constitutivo da sociedade. O acionista do credor, na forma da lei, ou do ato constitutivo da sociedade. O inventariante, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor, qualquer credor e o administrador judicial, na forma do artigo 22b da lei de falência. Bom, nessa lista aqui de quem pode requerer a falência do devedor empresário, você, se entender somente a parte legal e não entender a jurisprudência, você vai dizer assim: professor, na verdade, o que é que acontece? Ó? A Fazenda Pública pode requerer a falência do devedor porque você tem um inciso lá no artigo 97, 105, 22, inciso 2, a linha B, é só a hipótese do administrador judicial. Lá no artigo 97 você tem um inciso que diz assim, ó, qualquer credor pode requerer a falência do devedor empresário. Ora, se a Fazenda Pública é credora do devedor empresário, então ela pode requerer a falência do devedor empresário. Se você fizer essa questão baseada tão somente na lei, você vai perceber que existe esse tipo de entendimento, inclusive doutrinário. Mas, como eu falei, se a questão for objetiva, desconfie muito dos entendimentos doutrinários, porque normalmente eles não resolvem, os entendimentos doutrinários não resolvem os problemas nas questões objetivas. Bom, aí aqui eu faço uma breve revisão para que você acompanhe comigo. Enquanto o sujeito passivo do pedido de falência tem que ser necessariamente o empresário, individual ou sociedade empresária, o mesmo não ocorre com o sujeito ativo do pedido de falência, que pode ser o empresário ou não. Dos dispositivos mencionados e sujeitos ativos legitimados, pode-se concluir primeiramente que o juiz não decreta a falência de ofício. Esse é um ponto importante para a revisão. Assim, é necessário o ajuizamento do regular pedido de falência autônomo ou incidental. Ocorre, contudo, que o deferimento do processamento de recuperação judicial pode levar à convolução dela em falência. Então, assim, a falência sempre terá origem em um pedido do próprio devedor, dos seus sócios ou de algum credor ou sucessor do devedor. Essa foi uma revisãozinha sobre o início
a decretação da falência e de que quem pode pedir essa decretação. Aí vem a parte, ó. E sendo a fazenda pública credora, poderia ela requerer a falência do devedor? Existe uma minoria doutrinária que reconhece o credor fiscal incluído na expressão qualquer credor do inciso 4º do artigo 97 da Lei de Falência, como eu falei. No entanto, como dito, tal posicionamento não predomina. Não obstante exista controvérsia doutrinária, então a doutrina não vai resolver a nossa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes no sentido de que a Fazenda não tem legitimidade nem interesse de agir para pedir a falência do devedor. Então, aqui, grande parte da doutrina pensa de um jeito, o STJ pensa de outro, por isso que o enunciado da questão pede de acordo com a jurisprudência predominante do STJ. Então, nós temos os argumentos do STJ. Ó, nesse julgado, o STJ disse assim: sem embargo dos respeitáveis fundamentos em sentido contrário, a segunda seção decidiu adotar o entendimento de que a Fazenda Pública não tem legitimidade nem interesse de agir para requerer a falência do devedor fiscal. Na linha da legislação tributária e da doutrina especializada, a cobrança do tributo é atividade vinculada, devendo o fisco utilizar-se do instrumento afetado pela lei à satisfação do crédito, qual seja a execução fiscal, que goza de especificidades e privilégios, não lhe sendo facultado pleitear a falência do devedor com base em tais créditos. Então, nesse caso, o STJ entende que, uma vez que a Fazenda dispõe de instrumento específico para a cobrança do crédito tributário, a lei de execução fiscal, falta-lhe interesse de agir para o pedido de falência. No mesmo sentido, foi aprovado o enunciado 56 da Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que isso é antigo, né? Essa expressão direito comercial nem existe mais. A Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor empresário. Então presta atenção, porque nessa expressão aqui, nesse inciso, qualquer credor, que é o inciso 4º do artigo 97 da Lei de Falência, o STJ entende que aí, nesse caso, não está o credor fiscal.